A partir de agora, começa o Pod Nando, com o Dr. Luiz Fernando. Pronto. Repetindo agora. Essa frase é música nos meus ouvidos. Espero que seja no seu, doutora. Com certeza, estou muito feliz de estar aqui hoje. Um grande prazer. Ela sorri com os olhos. Que bom ter a senhora aqui, doutora Gabriela Sepúlveda, uma advogada muito competente, né? Mestra em Direito pela UFBA, não é isso? Isso. Hoje temos um tema transversal, mais uma vez, porque o foco do nosso trabalho, pelo menos aqui no nosso Podinando, nesse primeiro momento, é trazer temas que consideramos importantes para serem debatidos pela sociedade. E sempre focado nas ODS. Agora eu já anunciei que eu tenho desenvolvido uma startup nesse sentido. E o seu trabalho aqui hoje, ele, em alguma medida, ele fortalece esses objetivos de desenvolvimento sustentável. No caso, a ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico, porque, de fato, consideramos muito importante a atuação preocupada com as questões da sociedade. Principalmente agora com temas que a gente sabe que o avanço tecnológico ele não acompanha a velocidade do direito, em alguma medida. Né? A gente ainda trata algumas questões com uma base legal bem antiga para questões que estão surgindo a todo momento, e a questão envolvendo os motoristas de aplicativo passa por essa realidade. Então, saiba que aqui a senhora está dando a contrapartida social da sua profissão. Espero que essas informações aqui discutidas hoje, em alguma medida, possa alcançar o maior número de pessoas, não num propósito de viralizar. Se viralizar, maravilha. Mas se não, que minimamente algumas pessoas tenham conhecimento e saibam da existência desses profissionais, né? Se preocupem. Fica a palavra para a senhora para essas considerações iniciais. Bruno, agradecer a sua presença aqui. Faz tempo que eu não te vejo, mas você fica na minha memória. Eu não sei o que é isso. Lembrava de você, assim, às vezes, me pegava sorrindo quando eu pensava em você. Pois é, primeiramente agradecer, né, ao convite de estar aqui hoje. Tenho a certeza que desejo contribuir aqui, sempre que puder, estarei à disposição. É uma honra estar aqui com o Dr. Luiz Fernando, né? Fomos colegas de trabalho, então é muito bom estar aqui novamente nos revendo em outro local, né? Isso então... daí já aumenta meu passe. Porque você me disse que eu fui colega de trabalho seu, a gente trabalhou no mesmo lugar. Imagina meu nível. Nada disso, que é isso. Não, mas com certeza seu passe já está muito alto. Subiu. Subiu agora, viu? Agora é mundo árabe. Pois é, então estou muito feliz de estar aqui e de estar discutindo sobre esse tema, que realmente é um tema muito relevante. Não à toa é o tema da minha dissertação de mestrado, então é difícil você passar 3 anos praticamente estudando uma coisa e não falar que essa coisa é relevante, né? Então temos uma acadêmica, não temos só uma advogada militante, né, que atua no interesse dos seus clientes, né? Uhum. Mas também você tem esse viés acadêmico. Inclusive, você pode até iniciar falando um pouco dessa sua trajetória, porque você tanto atua profissionalmente como advogada, né? Pessoa física, pessoa jurídica, né? Fica à vontade para dizer mais ou menos qual é a sua área de atuação, e também como professora. Exatamente. Fala um pouco aí. Desde que eu comecei a faculdade de Direito, na verdade, eu sempre tive essa veia acadêmica, porque meus familiares são acadêmicos, né? Todos os meus familiares são professores, então eu sempre quis ser professora. Então, desde esse momento, eu sempre participei de grupos de pesquisa, fiz artigos, eventos, e aí, felizmente, pude continuar minha trajetória na UFBA, né? Que eu fiz a graduação, e depois fui para a pós-graduação para fazer o mestrado. E é o meu mestrado sobre a orientação do professor Murilo Sampaio, que é um dos grandes estudiosos no tema de trabalho em plataformas digitais, que a gente chama popularmente de trabalho por aplicativo. Aí tem toda uma discussão de nome, que eu não vou entrar aqui agora, porque é uma discussão de fato acadêmica, e concilio, né, a atividade da advocacia, né, lá no meu escritório, Borges Sepúlveda, que eu tenho com minha sócia, que não pôde estar aqui hoje, Ana Terra, um beijo. Ela está em deslocamento. Isso, ela ficou presa em São Paulo, era para chegar ontem, não conseguiu chegar, mas enfim, estamos sempre juntas. Ela ficou presa por algum motivo. Uma má prestação de serviço. Então, direito do consumidor vai ser tema nosso aqui, viu?
Pois bem, então eu tenho o escritório Borges Sepúlveda junto com minha sócia na Terra. Lá a gente tem uma atuação mais voltada para pessoas jurídicas, certo? Perfeito. Então a gente atua mais na parte de consultoria e assessoria para empresas, né? Então a gente tem essa atuação muito forte, mas também temos alguns casos de pessoa física no nosso escritório. E pensando já nessa uma forma de unir as duas coisas, né? Que é o estudo do trabalho em plataformas digitais e a atuação da advocacia, eu participo como voluntária do projeto Caminhos do Trabalho, que é um projeto em parceria com o Ministério Público do Trabalho, que a gente presta assistência jurídica para trabalhadores em plataformas digitais. Então, ajuiza ações, faz algumas coisas nesse sentido. Então, a gente presta assistência jurídica também para trabalhadores através desse projeto. Então, você está com a ODS 8 na veia, né? Não é só a preocupação com, óbvio, muito importante, sua questão de remuneração e tudo mais, mas a sua contrapartida social. Porque, no caso, como professora, é a formação do profissional. Você atuou também durante um período em questões para aqueles estudantes que estavam ali já formando em bacharéis e já iriam atuar como advogado. Você também teve essa passagem, não foi? Sim, eu fiquei um tempo, na verdade, dando aula para a segunda e primeira fase da OAB, então tive essa oportunidade de ficar atuando com esse pessoal que estava saindo da faculdade e iniciando na advocacia. Perfeito. E também dou aula na pós-graduação, né, de algumas instituições e na graduação da UFBA. Eu fiquei um tempo na graduação da UFBA na matéria Direito Sindical, tratando exatamente sobre organizações coletivas dos trabalhadores das plataformas digitais. Olha. São muitas coisas. Mas lá na universidade, sindical é optativa ou já está na grade regular? No diurno é da grade regular. No diurno, mas no noturno é optativa. Mas está tendo toda uma mudança curricular lá agora que eu não sei qual foi o desfecho. Essa mudança é muito recente, foi em março desse ano, então não sei como ficou. Mas até quando eu fiz o tirocínio, ele era obrigatória para o diurno e optativa para o noturno. Até aqui não tem como melhorar. Agora tem um detalhe. Vou pedir a gentileza, doutora, que na linguagem fale a forma mais simples possível, né? A gente vai diferenciar simplicidade de linguagem com uma linguagem pobre ou simplória, não é isso. Mas a gente que é do direito, óbvio que alguns pontos a gente consegue compreender com tranquilidade, mas nem todo mundo é. Então, quando a senhora falar, num primeiro momento, se quiser, falei isso, mas explicando. Sim, claro. Pode ser isso para poder ficar mais fácil. Inclusive, já lhe dou até outra possibilidade, a senhora já faz isso em alguma medida no Instagram que a senhora tem com sua sócia, não é isso? Isso. O Diz aí, Doutora, é verdade. São tantos projetos que eu não falei do Diz aí, Doutora, que é um dos mais importantes da vida, né? Como é que ele funciona? O que é que você... Tem caixinha de pergunta? Não tem? O que é dito? Pois é, eu também tenho um Instagram que a gente passa conteúdo exatamente nesse sentido, de trazer o direito, de trazer o dia a dia do advogado para perto, porque a gente sempre pensa que o advogado está lá longe, né? Mas a gente é instrumento de efetivar direitos. Pronto. Seja direitos de pessoas, seja direitos de empresas, enfim, né? Defender empresas, mas a gente está aqui para efetivar, a gente é instrumento, então não tem por que um instrumento estar afastado da pessoa que tem o direito, né? Perfeito. Então Você o Diz aí, Doutora faz exatamente isso. deixou a bola quicando. Bruno, aquela logo azulzinha que eu lhe mandei, você pode botar na tela, que inclusive esse é o objetivo da nossa startup. Vou esperar ele colocar aí, que aí eu já vou sinalizando aí. O Juiz Social Office é uma startup que nós temos desenvolvido, que é exatamente esse ponto, né? O profissional do direito, ele tem que se comunicar com a sociedade, ele tem que dar, de fato, acesso à justiça, acesso à informação, porque é isso que a sociedade espera de um profissional do direito, principalmente o advogado. Óbvio que a gente, às vezes, tem o nosso orgulho de, quando fala em direito, pensa logo em advogado. Não é por aí. Tem as carreiras jurídicas, né? Tem uma gama de profissionais que atuam nas mais diversas áreas do saber jurídico, né? E que contribuem para a sociedade como um todo. Mas, sem sombra de dúvidas, a gente, enquanto essencial à administração da justiça, né? Inclusive a profissão que está na Constituição, nós temos essa importância, devemos saber o nosso tamanho enquanto profissionais nesse sentido e, de fato, atuar. Então, o Juiz Social Office está nesse sentido aí. Espero que nos próximos
anos aí a gente tenha uma boa evolução nesse sentido. Maravilha, muito sucesso para esse projeto, viu, Fernando? Muito sucesso. Perfeito. Rapaz, tô até me balançando, Bruno. Você tá vendo? Hoje eu não tô com a garganta ruim. Porra, Deus é bom o tempo todo. Vamos lá. Vou começar. Vamos colocar assim, de uma forma geral. Direito dos trabalhadores por aplicativo. O que é que a gente consegue compreender sobre essas questões? Porque, como eu iniciei, essa atividade, doutora, ela não existia. Né? Óbvio que tinha empresas de delivery, empresas que faziam alguns serviços de natureza até de logística e tudo mais, mas agora temos transporte aplicativo, nós temos transporte passageiro, de mercadorias, uma série de questões. Em linhas gerais, o que seria mais ou menos isso, já que é sua área aí? Pronto. Então, de fato, é um trabalho tido como novo, porque a forma de organizar esse trabalho é nova. Mas não necessariamente o trabalho em si é novo. Como você mesmo trouxe, já existiam entregadores desde sempre. Sim. Desde sempre, não tão popularmente, né? Porque antigamente só as pizzarias tinham entregadores, só determinado restaurante tinha entregador. Então, assim, era aquele entregador daquele estabelecimento. Então, o restaurante X tinha um entregador Y que fazia entrega. Só que agora, uma plataforma digital mudou essa logística de acontecer esse trabalho. Então, agora você entra em contato com a plataforma digital entra em contato com o restaurante, que o restaurante entra em contato com o entregador cadastrado na plataforma e faz a entrega. Então, na verdade, é uma mudança de logística. Perfeito. E essa mudança de logística gera uma mudança em termos trabalhistas muito grande, porque parece ser uma atividade nova, mas que, na verdade, é uma atividade que já existia, mas passou a acontecer de uma forma nova, intermediadas por plataformas digitais. Pronto, mas vamos lá. Como, pelo conhecimento histórico da senhora, já que em alguma medida a senhora fez um trabalho de historiografia sobre algumas questões, como era o contorno do trabalho em si antigamente, né? O trabalhador era contratado de forma avulsa, autônoma, ele tinha normalmente, assim, tem algum dado nesse sentido, se ele tinha vínculo, às vezes, com uma pizzaria dessa de grande porte, até de menor tamanho. Como era essa relação? Anteriormente, de fato, o que é que acontecia? Muitas vezes, esses entregadores eles estavam vinculados pela CLT. E aí é importante a gente fazer uma diferenciação, né? Porque aqui a gente tem que simplificar. Pronto. Então, a gente tem um núcleo maior, que é uma relação de trabalho. E aí, dentro da relação de trabalho, a gente vai ter várias categorias. Perfeito. Que aí vai ter o trabalhador autônomo, que vai ter o trabalhador avulso, que vai ter a relação de emprego. A relação de emprego, que é aquela relação que a gente vai ter direito a férias, a 13º, a FGTS, todos esses direitos, eles são inerentes da relação de emprego e não da relação de trabalho. Então, muitas vezes, esses entregadores, o que é que acontecia antigamente? Esses entregadores, eles eram contratados pelo regime da CLT, ou seja, pelo regime de emprego, e aí eles tinham direito a férias, 13º, FGTS. Carteira assinada, né, doutora? Carteira assinada, pronto. Ele ia com o documento dele, levava a carteira, de fato, por trabalhar com veículo. Tinha adicional de periculosidade. Tinha algumas questões envolvendo até a questão da condução do veículo, que ele, em alguma medida, era contratado. Então, era mais ou menos nesse contorno, né? Exatamente. E alguns poucos autônomos, mas existia um contrato CLT com a carteira de trabalho, né, vamos falar assim, desses trabalhadores. E hoje em dia, quando a gente vai para as plataformas digitais, não existe mais uma contratação pela via da carteira de trabalho. Esses trabalhadores, eles são tidos como empreendedores. Estou usando aqui as aspas para já demonstrar que isso é uma questão extremamente polêmica e questionável. Esses trabalhadores são tidos como empreendedores e aí eles fazem uso dessa plataforma para... Isso é o discurso da plataforma, tá? Que eu estou falando. E aí eles usam a plataforma e aí vamos dar nome às coisas, né? A plataforma, no caso, pode ser iFood, pode ser Rappi, pode ser Uber, pode ser o que quer que seja. 99. E aí ele vai utilizar essas plataformas para se conectar à sua prestação de serviço. Então, as plataformas, elas viram como intermediadoras que vão possibilitar a conexão dos trabalhadores com restaurantes e com as pessoas que estão ali fazendo o pedido, certo? E aí, por isso, não há carteira assinada. Perfeito. Mas aí, nesse ponto, por exemplo, quando a senhora fala sobre o tal do empreendedor, né? Mas nessa relação desse suposto empreendedor, você não teria aí um empreendedor extremamente hipossuficiente, econômico e, em alguma medida,
que não tem qualquer tipo de amparo social, né? Como é que seria isso? Essa precarização desse empreendedorismo, digamos assim, né? Uhum. Isso aí é um tema extremamente polêmico e que pautou, inclusive, as eleições, sem tomar partido aqui de nada, mas foi pauta das eleições. Os dois principais candidatos trouxeram pautas no seu projeto de governo tratando acerca desse tema. Então, esse é um tema que é muito preocupante, porque hoje, né, tem dados que a gente tem... Poxa, eu devia ter trazido esses dados, mas a gente tem uma quantidade de trabalhadores muito grandes que está atuando em plataformas digitais. Se a gente fosse colocar as plataformas digitais como uma empregadora única, né, juntar iFood, Rappi, etc., todas juntas, seria o maior empregador do Brasil. Entendi. Então, a gente está falando de uma quantidade enorme de trabalhadores que hoje em dia não possuem direitos. Então, são trabalhadores que eles usam a moto e não têm normas de saúde e segurança do trabalho. São trabalhadores que usam a moto e não têm adicional de periculosidade. Então, isso gera um problema não apenas para esses trabalhadores pensar, Gabriela, tudo bem, eu não sou entregador, então tá tranquilo. Não, mas você muitas vezes vai ser o passageiro que vai estar num Uber, que o cara está dirigindo por 16 horas, a probabilidade de acidente é muito maior. Ou você pode ser a pessoa que está lá dirigindo um carro e, infelizmente, se envolveu num acidente com um motoboy. Então, essa questão não é uma questão apenas destes trabalhadores, é uma questão de toda a sociedade. Perfeito. E por isso pautou as eleições o fato de inexistir qualquer garantia de direitos para esses trabalhadores. Se eles sofrem um acidente de trabalho, o que é que acontece? Temos algumas informações, óbvio que sem tanta base científica, né, de alguns dados, de 1,3 milhões de motoristas, né, 97% homens, né, por aplicativo tem 1,6 milhões divididos entre empregadores de plataforma de delivery e motorista de aplicativo. Então tem ainda essa divisão, se é para delivery, mas normalmente, né, às vezes a pessoa que está também como motorista de aplicativo para transporte de pessoa, ele também já está também como delivery, acontece isso hoje, já que tem essa simbiose, que você, até de moto também, hoje tem Uber Moto também, que você consegue fazer esse transporte. Então, é uma massa de trabalhadores aí considerável, que está completamente descoberta. Porque como é que está a legislação hoje do Brasil em relação a esses trabalhadores, a essa atividade, vamos dizer assim, né? Eu queria até só acrescentar que você trouxe aqui, que são os dos motoristas e entregadores. Hoje em dia, não existe só plataforma de transporte, não só plataforma de transporte de pessoas e de entrega de alimentação. Hoje em dia, existe um fenômeno chamado de plataformização do trabalho. Perfeito. E aí, quando a gente fala em plataformização do trabalho, existe uma tendência de que todas as profissões perpassem com isso. Então, hoje em dia, recentemente, mentira, eu ia falar recentemente, mas já tem mais ou menos um ano, eu tive a oportunidade de dar uma aula para o Diese e para um grupo de bancários. Porque a profissão dos bancários também já está sendo afetada por trabalho digital. Digitais, né? Exatamente. Outras empresas estão pegando esse mesmo modelo de plataformas digitais e aplicando em outras profissões. Sim. Hoje em dia, a gente tem profissões, temos plataformas de educação, nós temos plataformas de serviços domésticos, nós temos plataformas dos mais diversos serviços. Então, de fato, a plataformização tem uma tendência de se expandir para todas as profissões e não apenas para motoristas e entregadores. Então, o problema social vai ficar cada vez mais evidente, exatamente, cada vez mais evidente. Mas agora, respondendo a pergunta propriamente dita acerca da legislação, como é que está a legislação acerca do tema? O que é que acontece? Hoje em dia, existe uma autorregulação das plataformas digitais. Gabriela falando uma palavra complexa. O que é essa autorregulação? Elas mesmas se resolvem, viu, Bruno? Entendeu, né? Ela mesma dita a regra dela. Ela apita o jogo, joga o jogo, pronto, acabou. É mais ou menos o que Billy faz aqui no Bahia Cash. Ele mesmo diz que e aponta com isso. Véio. Pois é, porque aí existem os termos de uso. Toda vez que esses entregadores ou esses motoristas se cadastram nas plataformas, eles têm que aderir a um determinado termos de uso. E aí, nesses termos de uso, vão dizer, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E aí, por isso que é importante a gente entender que cada plataforma é diferente da outra. Sim. Porque os termos de uso são diferentes. Então, por exemplo, na Rappi tem um regime muito mais gravoso, digamos assim, do trabalhador ter que pagar caso tenha um atraso, do que a iFood, por exemplo. E aí, quando a gente estuda o tema, a gente estuda focado, eu, pelo menos, estudei focado na iFood. Todos os termos de uso, a forma de funcionamento da iFood foi objeto de estudo na minha Então, vamos fazer o seguinte, bota o oral em 1 minuto aí. A senhora vai ter 1 minuto. Respeite o tempo. Pode deixar. Porque eu vou mandar ele cortar o áudio, tá certo? E me diga, partindo dessa premissa, a senhora acabou de falar, e Bruno tá aqui que prova. Acabou de falar o seguinte,
tem uma questão de termo de uso. Esse termo de uso, ao que parece, não é negociável. O trabalhador, quando ele entra assim, pô, vou participar, vou ser empreendedor. Óbvio que a gente está falando aqui com a licença poética, até falando de uma forma mais descontraída, mas, na verdade, tem outras questões por trás, de desemprego, de qualificação, uma série de outras questões que faz com que aquele indivíduo opte ou decida por atuar naquela atividade. Então, ele vai, quando ele recebe, ele tenta ingressar naquele aplicativo, ele vê lá um termo de uso, aonde tem situações envolvendo a boa prática dele com o cliente, como deve estar o veículo dele, de repente, orientações até para outras questões em relação a campanhas, a tempo que ele passe sem dirigir. Mas como é que fica essa questão? Se ele é empreendedor, como é que ficam esses detalhes em relação a um suposto vínculo? Então, o nosso oral em 1 minuto, pode botar aí, Brunão. Tem vínculo ou não tem vínculo? Explica aí um pouco sobre essa questão. Já começou meu tempo? Já começou, já tá querendo roubar tempo. Não. Sabida toda. Não, vamos lá. Então, esse é um tema, de fato, muito polêmico, né? E aí, quando a gente pensa na existência de vínculo de emprego, a gente tem que pensar nos requisitos que caracterizam o vínculo de emprego, que seria a subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade. Eu chamo de SHOP para facilitar. Pronto. Então, Ótimo. tem que olhar se tem esse SHOP. A subordinação, tem alguma pessoa te dando ordens? Tem algum direcionamento das suas atividades? Tem uma onerosidade? Você recebe por essa atividade que é feita? Tem uma pessoalidade? Tem que ser Gabriela ou pode ser qualquer pessoa? Pode mandar na terra no lugar, pode mandar outra pessoa. E subordinação, habitualidade. Você faz isso com certa habitualidade? Então, a gente tem que analisar sempre esses requisitos para ver se existe ou não uma relação de emprego. E aí, quando a gente vai falar de trabalho em plataformas digitais, o que é que pega, né? O que é que a jurisprudência vem divergindo? A subordinação e a habitualidade. A onerosidade existe, porque ele recebe pelas entregas que são feitas. A pessoalidade também existe uma certa divergência, mas, na verdade, o cadastro é pessoal. Você não pode transferir para outra pessoa. Quando a gente pensa na subordinação, que aí entra o ponto da subordinação algorítmica, que muitas pessoas falam, que é o... Vou lhe dar mais 1 minuto para a senhora falar dessa subordinação. Então tá. É que eu tô sem poder olhar meu tempo aqui. Tá no escuro. Falando e contando. A subordinação, que aí é o ponto que é realmente mais polêmico. Existe ou não a subordinação? Porque não tem uma pessoa que está ali coordenando, o que também é divergente. Meu Deus, são tantas questões polêmicas. Não existe uma pessoa que está ali coordenando, mas existe uma plataforma que te encaminha as entregas, que te fiscaliza se você fez no tempo, se você não fez no tempo, se você ficou pouco tempo logado, se não ficou pouco tempo logado. Então, a subordinação, ela acontece, mas não acontece de uma forma tradicional. E aí, por isso que está a questão. É através, então, da inteligência artificial que tem essa subordinação algorítmica em relação àquelas situações, sejam envolvendo campanhas, horário. Perfeito. Rapaz, ela sabe das coisas, viu? Não é à toa que é mestre. Eu tento. Daí pode falar, eu sou mestre. Essa sabe. Perfeito. De fato, assim, o nosso cuidado também com esse tema, né? Eu estava conversando com o Bruno, você estava participando também. Assim, a gente fica muito preocupado se a pizza chegou quente, né? Muito preocupado se a comida não veio balançada, mexida, né? A gente tem na televisão diversos episódios de clientes. Aí pode a gente falar no finalzinho sobre essas questões do trabalhador que chega e aí tem aquelas questões que o cliente exige que suba até o apartamento, várias situações de insulto, de xingamento, de todas as ordens. E ninguém está preocupado ou está fazendo assim uma preocupação velada sobre os R$3 que a pessoa ganha, R$4, R$5, porque ainda, doutora, tem esse ponto, né? A senhora que conhece em alguma medida de forma mais aprofundada sobre os termos de uso de cada aplicativo, tem essa variação ainda de retenção de percentual. Então, o profissional, ele deve ser levado em consideração, e aí o algoritmo deveria levar em consideração, que não é só gasolina, depreciação do veículo. Depreciação do veículo, seguro. Depreciação é bom que a senhora já resumiu tudo. É pneu, é chaparia, é tudo, né? É a sua hora trabalhada, né? Então, assim, são várias questões
que fazem com que a gente pense assim, peraí, eu estou de fato preocupado se a pizza chegou quente ou não, mas existe uma cadeia de situações, de profissionais que estão na lida daquilo. Não só você se preocupar com a qualidade daquele alimento e do restaurante que você está comprando. Não é isso? Com certeza. E nós, enquanto consumidores, temos responsabilidade sobre isso, porque, por incrível que pareça, né, a gente fala também muito em relação aos entregadores, não fala tanto, mas, assim, no meio jurídico das pesquisas que eu participo, a gente fala muito sobre os entregadores. Mas os restaurantes também têm um percentual muito alto de descontado. E nós, enquanto consumidores, obrigamos o restaurante a estar lá. Porque se o restaurante está no iFood, não vou ligar. Eu quero pedir pelo iFood. Falando em ODS, cadê a economia circular? Né? Porque assim, tudo é ODS. Né? Porque se a gente está comprometido, Brunão, com um pacto global para um mundo sustentável, para um mundo equilibrado, as coisas se relacionam. A sua força de trabalho hoje aqui é tão importante quanto a dela, quanto a minha, e isso tem que ter uma simbiose, porque senão não tem lógica. A gente tem que pensar de forma organizacional e sistêmica. As coisas não acontecem por si só, não é por aí. Né? Então, de fato, tem essa questão das empresas, e aí vai gerando uma série de questões, porque com isso ela já tem que ter cuidado com a mão de obra dela, ela já reduz, às vezes a pessoa tem essa dinâmica, né? Tem empresas que não vão para essas plataformas com medo de receber muito pedido, ter que aumentar também o volume de trabalho, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Perfeito, então tem esse ponto de vista técnico-jurídico. Agora, vou provar que ela é uma pessoa fora da curva. Né? Escolha a câmera para olhar aí. Olhei, pronto. Vou provar que ela é fora da curva e eu vou dizer para ela assim, ó, como é que, em relação ao Brasil, como é que tá assim os outros países? Porque também a gente tem que ter esse cuidado, né, Bruno? Às vezes a gente pensa aqui que o mundo gira em torno do Brasil, as coisas acontecem aqui. Como é que tá, por exemplo, na Inglaterra? A senhora tem conhecimento, até aqui na América Latina, de algumas experiências. Está todo mundo no mesmo andar? Tem alguém que avançou um pouquinho, não avançou? A senhora tem algum conhecimento nesse sentido? Já te adianto que temos algumas modificações quando a gente fala, por exemplo, da Inglaterra, né? E aqui no Chile tem alguns pontos diferentes, meio que tentando adequar essa nova natureza jurídica, digamos assim. Fique à vontade. Exatamente. É um problema de todo, eu ia falar todo país, de todo mundo. Todo mundo está discutindo esse tema. Inclusive, eu tive a oportunidade de ir para um congresso que foi na Itália. Eu fui virtualmente, tá? Eu tive a oportunidade de ir num congresso. Através de uma plataforma. Eu fui num congresso na Itália que, de fato, a gente estava querendo fazer essa troca de experiência. Perfeito. E aí, o Brasil, que acabou que eu não falei muito sobre isso quando a gente falou sobre regulação. Atualmente, a gente não tem regulação do trabalho. A única regulação é a regulação da plataforma. Mas o Brasil, ele está tendo uma experiência, assim, do ponto de vista mundial positiva, no sentido dessa criação dos comitês. O que é que está acontecendo agora? Porque eu estou falando agora de uma norma de junho desse ano. Então, é nada, é muito próximo. Então, o que é que está acontecendo agora no país? No país, a gente está com comitês, certo? São 3 comitês, é uma comissão, na verdade, formada por 3 comitês. Um comitê que representa os trabalhadores, um comitê que representa as empresas e um comitê do governo para discutir a regulação desse trabalho. Então, o que a gente está fazendo agora é exatamente discutir como é que vai ficar a situação desses trabalhadores. Se vai criar uma norma nova, se vai adequar a CLT, o que é que vai ser feito. Perfeito. Então, o Brasil está nesse momento de discussão. E aí, nesse ponto, é um ponto positivo porque a nação brasileira chamou os trabalhadores para participar dessa discussão. E isso é visto com bons olhos. Inclusive, a ONU tem essas comissões tripartites. Então, eu vejo isso de uma maneira positiva. Não sei qual vai ser o desfecho, não sei qual vai ser a norma que vai sair, não vou dizer que a norma vai sair boa, mas que está tendo uma discussão, isso já é um ponto bem relevante. Então, isso é o que está acontecendo agora no Brasil. Fora do Brasil, a gente já tem alguns países que fizeram reconhecimento de vínculo. Perfeito. Existem alguns países em que esses trabalhadores tiveram um vínculo de emprego reconhecido. Só que existe uma dificuldade de efetivar.
porque existe uma dificuldade de controle. E outros países que está acontecendo uma movimentação sindical muito forte. Nos Estados Unidos, a gente já tem muitos movimentos sindicais de trabalhadores que estão protagonizando essa luta por direitos. E aqui no Brasil também não está diferente. No Brasil, a gente teve alguns movimentos, como o break dos APPs, que falam sobre isso. Estão antecipando. Aí era pra Bruna agora ter aquela imagem, aparece uma bomba, BUM! Bota aí depois da edição, você é miserável que eu tô ligado. Vou dar a palavra a você. Tem alguma pergunta? Agora o microfone, fala bonitinho aí. Tô aqui. Você tá entre nós, meu irmão. Você Beleza. tem direito de participar. Aqui é um ambiente democrático e participativo. Maravilha. Essa movimentação em relação aos trabalhadores de aplicativo, ela movimentou muito a mídia e a classe trabalhadora nos anos passados. E uma pessoa que ganhou muita evidência foi o Paulo Galo, né, que Perfeito. foi um dos líderes do movimento do break dos apps. E é um cara que, como ele que botou a cara no mundo, ele tem sofrido as retaliações a respeito desse tema. E a gente viu uma reportagem, um acontecimento, e a gente começou a perceber que as empresas de aplicativo, elas estavam fazendo movimentações contra sindicais. Principalmente o iFood. Principalmente o iFood. Então, eu queria ter a sua opinião e o seu embasamento a respeito desse tema, que é um tema que perpassa por todos nós que somos consumidores e que temos que ter essa relação não alienada de como os produtos que a gente compra, os serviços que a gente recebe chegam até nós. Perfeito, Pronto. rapaz. Ele chegou no meu tema do mestrado. Meu último capítulo do mestrado é sobre isso. Estamos juntos. Pois é, mas para deixar todo mundo na mesma página, né? Eu vou recapitular um pouquinho. Então, de fato, a gente vive esse cenário, que foi o cenário que a gente já veio discutindo aqui, que é um cenário de que os trabalhadores não têm direitos, eles não têm remuneração mínima, não têm normas de saúde e segurança do trabalho, não têm nenhuma proteção trabalhista. Estamos tentando criar. Eu digo, a nação brasileira e várias outras nações do globo estão tentando regular essa situação. Pronto. Aí, diante desse cenário, o que é que aconteceu? Principalmente durante a pandemia, nós tivemos uma maior relevância desses trabalhadores, né? Era fique em casa, então a maior parte da população ficava em casa, mas tinham que ter trabalhadores que levassem os alimentos para nossa casa, fizessem nosso mercado. Né? Expostos a todos os fatores de risco naquele momento. E aí, considerando todo esse cenário, os trabalhadores começaram a fazer movimentações. E uma delas, né, uma das mais relevantes, foi o break dos apps. E Paulo Galo foi uma dessas lideranças que teve, né, essa importância de colocar holofotes na questão. Porque antes esse era um trabalho que era invisibilizado. Esse problema era um problema lá daquele grupo e nós, enquanto sociedade, não tínhamos que lidar com esse problema. Perfeito. Então, o break dos apps foi importante para dar luz a um problema que já existia. E aí começaram essas movimentações e que elas eram muito criadas por meio de redes sociais. A mobilização era feita muito por redes sociais, né? Já porque o trabalho é muito disperso, né? Sim. Os motoristas estão dispersos. Tem até alguns pontos de encontro, né? Por exemplo, em bairros que tem uma quantidade maior de restaurante, então tem uma quantidade ali de trabalhadores. Mas, enfim, é um trabalho que é muito disperso, então a mobilização foi feita por redes sociais. Perfeito. E aí, algumas plataformas digitais buscando desmobilizar, né, como a iFood, contratou empresas para criar o movimento, entre aspas, não breque o meu trampo, que era um movimento contra a parada, porque o break dos apps nada mais era do que uma parada e uma movimentação para chamar a atenção para essas questões. Sobre direitos mínimos. Sobre direitos mínimos dos trabalhadores. Garantidos na Constituição, né, doutora? Garantidos lá no artigo 8º, no artigo 9º. Inclusive, o direito de movimentação está garantido no artigo 9º. Perfeito. Né? E aí existe toda uma discussão, que foi a discussão que eu busquei enfrentar no meu mestrado, que é sindicato, não é sindicato? Enfim, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, enfim, e aí foi criado esse movimento Não Breque o Meu Trampo, e aí esse movimento não era um movimento real, foi um movimento falso, criado por plataformas, por empresas de marketing para desmobilizar. Isso aí é claramente uma conduta antissindical, porque se eles estão se reunindo para reivindicar direitos trabalhistas, eles estão exercendo seu direito constitucional de reivindicar os direitos através da organização dos trabalhadores. Maravilha. E aí vem uma conduta antissindical para desmobilizar. E isso é muito comum, não apenas aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, que também aconteceu no caso da Amazon, que também foi contratada empresa para desmobilizar o movimento que estava acontecendo lá. Entendi.
E como é que fica essa questão sindical? Aí já que a senhora deixou a bola quicando, né? Como é que fica essa questão aí? De fato, a sociedade civil organizada, eles têm um sindicato nesse sentido, associação, e esse caso específico aí, já que era bem embrionário, estava no início, qual é o seu entendimento, inclusive trazendo a questão da denominação mesmo, do conceito do sindicato, né? Porque de fato pode não ter, naquela época não ter algo formal, mas de fato já tinha. Então, qual é a opinião da senhora? Então, o sindicato ele tem a função de defender direitos dos trabalhadores. Perfeito. Só que aí, para a gente ter formalmente a constituição de sindicato, a gente tem alguns requisitos, né? A gente tem que ter o registro sindical, e aí que reside muitas vezes a dificuldade. Sim. Porque para você ter o registro sindical, você tem que fazer um registro perante o Ministério do Trabalho e Emprego. E aí os sindicatos, né, que buscaram fazer o registro não conseguiram ainda. Então, formalmente, eles não são constituídos enquanto sindicato. Formalmente, existem várias organizações que se denominam como coletivos, que se denominam como associações, que possuem diferentes nomes, mas não são sindicatos ainda. Mas, ao meu ver, né, e ao ver de parte da doutrina, com o meu professor orientador Murilo Sampaio, a gente entende que é sim sindicato, porque o papel que ele exerce é um papel de sindicato. Não é um papel de uma associação. A associação, por exemplo, ela vai defender os interesses dos associados. Já quando a gente pensa no breque dos APPs, ele está defendendo o direito de pessoas associadas ou de todo o grupo de trabalhadores? De uma coletividade. De uma coletividade. Perfeito. Então, eu entendo que é sim um sindicato que ainda não pôde ser formalizado por questões de natureza jurídica. Que, por exemplo, tem gente que entende que para ser sindicato tem que ser de empregados. Não. Você não precisa ser empregado, ter relação de emprego para ter sindicato. O artigo 544 da CLT fala que os autônomos também podem ter. Então, ainda que não reconheça o vínculo desses trabalhadores, falem, não, eles são autônomos, eles podem ter sindicato. Perfeito. Agora, ó o baralho, né? Porque eu estava pesquisando, aí tem. A 4ª turma do TST, ela rejeitou o vínculo entre o motorista e o ministro relator, o ponto dele foi a subordinação jurídica. Aí, a gente vai, ele fala uma série de coisas. Aí você vai para a 5ª turma. Ele já acredita que tem essa possibilidade, né? O motorista, além de possuir flexibilidade e autonomia, ó a argumentação, né? Que o motorista ele tem possibilidade de flexibilidade e autonomia para a realização de suas atividades. É certo que a maior parte do seu pagamento é feito direto pelo usuário da plataforma. Não condiz com os requisitos da relação de emprego. Aí, como você sabe como é no direito, né? A gente vai para um lado, vai para o outro. Chegou uma outra decisão no sentido de... aqui, ó. Uma 4ª dimensão da subordinação, dita como algoritmo. Aí, às vezes, dentro do próprio tribunal, um entende que não tem subordinação jurídica, mas um outro, né, no caso aqui o TST, uma outra turma entende que tem uma subordinação algorítmica. Então, você não tem uma uniformização de decisões, né? Acaba sendo um mar de incertezas, inclusive vi reportagem, doutora, informando de uma possível cliente chegando para um advogado e questionando, eu estou pensando em colocar no pau, né? Como a gente fala, né? Colocar na justiça. O que é que o senhor acha? Aí ele falou, depende. Depende qual empresa você coloca e depende aonde esse processo vai ser distribuído. Tem uma série de questões, porque são entendimentos jurisprudenciais completamente distintos, porque, de fato, é uma nova relação. O que a senhora acha dessa questão assim, envolvendo essa insegurança jurídica, né? Porque é complicado. E a gente, como advogado, a nossa obrigação não é de resultado, né? Quando a gente é contratado, a gente não dá certeza que vai... já ganhou. Vai ganhar a causa, né? Não existe isso. Mas também a gente não pode ficar de uma forma que não sabe o que falar. O que a senhora acha dessa questão envolvendo insegurança jurídica? De fato, existe uma insegurança jurídica muito grande. Esse cenário de negativa de direitos gerou algumas formas de respostas, né? Uma forma de resposta é por meio do judiciário, outra forma de resposta é por meio das organizações coletivas. Então, o judiciário tem chamado a responder acerca de questões como essas. E aí, o que a gente percebe é que o TST ainda está dividido. Sim. A gente não tem um
um posicionamento claro do TST. O primeiro grau está, né, os juízes estão mais divididos ainda acerca do tema, e aí a gente não sabe realmente o que é que vai acontecer. Porque a gente entra com ação, a depender, a gente pode conseguir uma decisão positiva no primeiro grau, né, nos juízes, depois reformar lá nos desembargadores. Existe uma conduta manipulativa por parte da jurisprudência. E eu estou falando isso porque já tem denúncia do Ministério Público do Trabalho em relação a isso. Perfeito. De que as plataformas estão fazendo acordos nas turmas em que há a possibilidade de reconhecimento de vínculo. Então, não apenas existe uma insegurança jurídica, como existe uma manipulação para não ter uma jurisprudência positiva, para a gente não ter jurisprudência positiva. Então, o que é que acontecia? Ia no primeiro grau, no juiz, ou o trabalhador ganhava. Quando chegava numa turma, nos desembargadores, que fossem reformar e reformassem positivamente para iFood ou para Rappi, ok, eles deixavam reformar. Mas, quando chegava numa turma em que pudesse mudar e ter um resultado que não fosse favorável para a empresa, para a plataforma, eles iam e faziam um acordo no mesmo valor da causa. Sim. Então, se o trabalhador pedisse 20 mil, o trabalhador ganhava 20 mil. E a gente sabe... É uma burla, né? Literalmente uma burla. Exatamente. É complicado isso daí, viu? Complicado. São muitos temas ligados ao trabalho em plataformas digitais. Mas o que acontece, né? Olha só que coisa. Olha o termo que eu ia usar, doutora. Se na vida real, uma pessoa que tem carteira assinada, quando ela briga com a empresa, ela já está ali numa situação, muitas vezes, extremamente vulnerável, de dificuldade de questão de prova e uma série de questões. Imagine esse trabalhador, que o pessoal não sabe nem o que é. Uhum. E aí, quando você vai debater com uma plataforma desse tamanho, é muito grande o negócio, e aí vem essa possibilidade de acordo. Para ele pode ser muito benéfico, de fato, para aquela situação, só que o medo da empresa é que aquilo se torne um entendimento jurisprudencial. Exato. E, em alguma medida, consolide aquela decisão. Uhum. Né? Aí que vem as complicações. Eu vi um relatório aqui em 2021 da Organização Internacional do Trabalho que o número de plataformas digitais de trabalhadores quintuplicou no mundo na última década. Então, a velocidade é completamente diferente. A velocidade que as plataformas se expandem, crescem e trabalhadores se colocam nessa situação. E a legislação é completamente diferente. Óbvio que também a gente não pode ser, assim, romântico, imaginando que o direito ele vai estar o tempo todo ali para e passo com a sociedade. Esse seria um mundo ideal, mas por isso que tem a justiça, inclusive, para em situações específicas, dar o melhor direito para aquele caso. Mas, de fato, temos algumas complicações. Muitas vezes, desculpa interromper, mas muitas vezes essa falta de acompanhamento é uma estratégia das empresas. Sim. Porque se talvez tivesse desde o início o reconhecimento do vínculo de emprego, não existiria toda essa discussão que existe. Então, a ausência de regulação beneficia as empresas. Pois é. Que criam a regulação delas. Estava vendo que no Chile e na Espanha tem algumas leis que garantem direitos específicos para a categoria. Uhum. Já na França, a gente já tem uma situação envolvendo a necessidade de contratação de seguros. Então, assim, óbvio que talvez a gente não se chegue aqui no Brasil a o melhor modelo possível. Vai ter erros, vai ter acertos, né? Mas eu acho que é válido a gente buscar uma perspectiva do direito internacional, analisando o que é que tem de bom, o que é que tem de efetivo e o que é que pode, em alguma medida, já dar algum tipo de amparo, de socorro, porque como é que fica, por exemplo, doutor, as questões, esse trabalhador hoje, né, Deus livre e guarde, desejo sempre que eles estejam muito bem, mas acontecem acidentes todos os dias. Como é que fica essa questão previdenciária, a questão envolvendo INSS, o trabalhador hoje que não tem qualquer tipo de vínculo? Pois é, o trabalhador hoje que não tem qualquer tipo de vínculo vai para o benefício mínimo existente. Ele não vai ser amparado como um trabalhador de uma empresa seria amparado, um trabalhador com o vínculo reconhecido. Então, isso é um grande problema. Inclusive, eu tive a oportunidade de atuar um caso que foi emblemático aqui no tribunal, saiu várias notícias sobre esse caso, que a gente conseguiu garantir
que esse trabalhador recebesse uma remuneração enquanto, após o acidente. Ele sofreu um acidente, a gente ajuizou uma demanda e a gente conseguiu que liminarmente a plataforma fosse condenada a pagar um benefício mínimo, porque se ele tivesse o vínculo reconhecido, ele receberia um benefício mínimo e não ficaria totalmente desamparado. Então, foi uma decisão bem paradigmática à época aqui. Foi ano passado isso. Perfeito, perfeito. O nosso tempo é curto, né? A gente poderia aqui, né, Bruno, tratar. Estamos chegando agora no nosso primeiro tempo, ó. Agora mudei o formato, eu tô quase um Darino Senna. Aí o que acontece? Vamos falar agora um pouquinho sobre a questão do trabalho home office. Linhas gerais, né? Assim, para a gente compreender o que teve com a mudança com a MP 1108 de 2022, que regulamenta a prática, em linhas gerais, né? Essa questão dos nômades, que pode trabalhar, em alguma medida, escolher o lugar que está trabalhando, né? Tem aquela lei anterior, que é a lei do expatriado, que, em tese, você, estando em outro lugar, em outra nação, você ainda tinha algumas garantias de direito, agora tem essas questões. Só linhas gerais, assim, para a gente entender essa questão do trabalho home office, esse trabalho híbrido. O trabalho home office agora começou a ser regulado, né? Pela legislação a gente chama de teletrabalho, na verdade. E aí, ele, de fato, permite que você trabalhe de qualquer lugar. Não necessariamente do home office, né? Por isso que pode ser em qualquer lugar, porque você pode estar atuando de qualquer lugar. Inclusive até dentro da empresa. Isso, exatamente. Mas existe uma certa... Vai gerar desafios para o direito do trabalho. Sim. Eu entendo que vão ter alguns desafios ligados à competência territorial, porque a gente tem uma legislação muito pautada no trabalho territorial. Então, quando a gente pensa em sindicato, a gente pensa no sindicato com base no quê? No território e na categoria de trabalho. Então, vai ser um desafio que a gente vai passar. Vai ser um desafio para, por exemplo, competência de ações, onde vão ser ajuizadas. Então, o trabalho, essa regulação é importante, porque existe essa realidade, mas eu entendo que ainda vamos ter alguns desafios aí para tratar. Outro desafio, saúde e segurança do trabalho. Como é que vai ser essa fiscalização dessas pessoas? As questões ergonômicas. Eu vi alguma coisa até sobre essa questão da competência envolvendo a SEG, né? A empresa que tem várias SEGs, você poderia associar uma SEG específica como se fosse sua base. Tem alguns dados aqui internacionais, relatório de consultoria. Você vê, o podcast é internacional, hein, Bruno? Que é isso, hein, mano? A tendência, os relatórios, né, consultoria, prevê um aumento no percentual de trabalhadores remotos até 2025 de 35%. Imagine, 35%. Aí ele fala que em 2019, esse número era de 17%, dobrou. Né? 30% a parcela de profissionais que trabalharão de forma remota no Brasil em 2025. Em 2019 era de 20%, então tem um aumento aí significativo no curto espaço de tempo. Né? E nos Estados Unidos, essa tendência do trabalho remoto já é de 60% de pessoas, né? Percentual. Exercerão atividades profissionais modelo teletrabalho nos Estados Unidos, sendo que em 2019 era 40%. Então, já tem um crescimento que também vai numa outra velocidade. A senhora, com sua expertise técnica, né, e está antenada com o mundo, falou que essa questão que hoje vivemos nas questões envolvendo motorista de aplicativo, temos também em outros segmentos com essa questão utilização da inteligência artificial e plataformas diversas para o trabalho. E vai ser uma tendência, né? O que a senhora pensa sobre essa tendência aí e a velocidade do direito que tem que estar em harmonia com a sociedade, doutora? Pois é de fato uma tendência que foi acelerada muito com a pandemia. A gente tem que ressaltar esse fator, né? Porque muitas empresas não estavam preparadas, não tinham interesse e a pandemia obrigou que isso acontecesse. Então, entendo que a pandemia serviu para acelerar esse número, essa tendência que já existia, mas, assim, isso vai gerar alguns desafios, como, por exemplo, o que eu percebo hoje, né, de muitas empresas que eu advogo, a dificuldade de engajamento da equipe. Porque, muitas vezes, o ambiente de trabalho, né, aquele contato, é importante para você estar lá engajado, para você estar lá motivado. Então, existem dificuldades, então, eu não sei, eu sou um pouco... Como eu posso falar? Cética em relação a isso, né? Porque eu entendo que traz benefícios e que a legislação, de fato, tem que acompanhar. E aí, a gente vai ter que ver como é que vai ficar a questão da ergonomia, por exemplo. Porque a legislação fala que a empresa
pode negociar com o trabalhador do equipamento. Poxa, uma cadeira de trabalho com ergonomia é um valor bastante elevado. Todas as empresas vão dar uma cadeira com ergonomia, vão fazer uma reforma dentro da casa do trabalhador. Eu conheço alguns casos em que de fato foi feito, de que a empresa foi lá, levou uma equipe para fazer. Mas será que essa é a grande maioria? Eu acredito que não. Se a gente for pensar em atendente de telemarketing já é um trabalho extremamente precarizado. Você acha que as atendentes de telemarketing vai ter uma equipe indo para a casa delas para fazer a reforma desse ambiente? Eu acredito que não. Então, assim, são desafios que a gente vai passar nos próximos anos e que vamos ver o que a legislação e o que o direito vai nos trazer. Vai nos acompanhar, né? É a situação bem desafiadora, né? Um ponto que, em alguma medida, a gente buscou ter cuidado para não tomar, até não nesse encontro nosso aqui, que espero que seja só o primeiro, que a gente tem outras oportunidades, era a questão até da saúde mental, e temos algumas questões nesse sentido, com algumas doenças já diagnosticadas durante esse período pandêmico, óbvio, né, que sempre existiram, mas a pandemia, em alguma medida, acentuou isso. E é um ponto também de um contato importante que a sociedade precisa se preocupar. Uhum. Que a gente considera importante. Eu queria aquela imagem do pega-fogo. Antes disso, coloca a logo do escritório da doutora aí, que de fato faz um trabalho muito importante. Quem quiser pode encontrar as redes através do Diz Aí Doutora. @Diz Aí Doutora, dizaí.doutora. Pronto. E também o escritório também tem rede? Tem, @Borges Sepúlveda. É louco, eu mandei, ficou branca. Mas não tem problema. É fácil. Diz Aí Doutora, botou Diz o nome Aí bem... Doutora, O Instagram. Perfeito. Bota aí o Pega Fogo pra gente concluir aí. No Pega Fogo, eu acho que eu vou nesse ponto que a senhora falou aí por último. Pode deixar a imagem, pode deixar. Do Pega Fogo. O Pega Fogo é o tema que a gente considera assim, extremamente polêmico, né? A senhora trouxe um contexto informando o seguinte, que a sociedade não estava preparada para receber algumas questões que diz respeito, por exemplo, ao trabalho remoto, trabalho híbrido. O nosso primeiro tema falando sobre o motorista de aplicativo, e tem essa questão do trabalhador autônomo, do trabalhador informal. O que a senhora entende? Será que, por exemplo, plataformas como o iFood, Uber e 99, Rappi e tantas outras, somente colocaram em evidência uma questão de uma informalidade que já existia de fato na sociedade, e com essas plataformas isso ficou mais em evidência, ficou mais visível que essas pessoas não tinham direitos mínimos, não tinham direito a diversas questões que eram necessárias para qualquer trabalhador? Isso aí é um ponto extremamente relevante e a gente tem que entender do local. Por isso que é importante, toda vez que a gente fala sobre algum fenômeno que acontece no mundo todo, a gente fazer o recorte do local. É o corte epistemológico. Exatamente. Professora. Temos uma professora entre nós. A gente tem que fazer o corte do local. Porque se a gente for pensar em termos Brasil, de fato, no Brasil a gente já tem uma economia extremamente informal. A gente já tem uma cultura de uma economia de bico, né, como a gente chama. Isso. Mas quando a gente vai pensar em outros países como Espanha, Inglaterra, não existia essa cultura. E aí as plataformas digitais, né, e também vamos entrar aí do fator migratório no meio, né? São muitas questões envolvidas. Mas, enfim, no Brasil, de fato, a economia informal já existia. E aí, as plataformas digitais não serviram, mas se aproveitaram desse contexto. A gente tem um contexto de desemprego alto, a gente tem um contexto de trabalho precarizado. Então, esse contexto aqui foi positivo para a proliferação dessas plataformas digitais no Brasil. Tanto que o Brasil é um dos países que mais tem plataformas digitais dessa natureza, né? Porque nós temos diversas naturezas de plataformas digitais ativas. Então, de fato, o Brasil, nesse contexto econômico, serviu como um cenário ideal para a implementação dessas plataformas. Ao tempo em que outros países, esse fenômeno de plataformas digitais inaugura o que a gente chama de economia de bico. Mas no Brasil... Que é o conceito internacional de economy, né? Exatamente, o gig economy. Quando eu faço é porque isso é bem técnico, eu não busquei trazer gig economy, o que é isso? Mas, assim, a gente
tem várias denominações para falar do trabalho em plataformas digitais. Tem gente que chama de trabalho por aplicativo, trabalho em plataformas digitais, gig economy. E aí eu teço uma crítica sobre cada um desses termos. Por exemplo, a gente trouxe aqui o trabalho por aplicativo. Esse é o termo mais popularmente mais utilizado. Mas academicamente, eu discordo desse termo. Por que eu discordo? Porque a gente está dando ênfase ao aplicativo e não ao trabalho. O aplicativo, ele é uma forma de comunicação. O aplicativo, ele é uma plataforma de intermediação. Mas quem faz a gestão do trabalho não é o aplicativo. Quem faz a gestão do trabalho é a plataforma digital. E aí, por isso, eu utilizo o termo trabalho em plataformas digitais, que é um termo do meu professor Murilo Sampaio, da professora Sayonara Grillo e professor Rodrigo Carelli, os dois últimos são lá da UFRJ, que falam sobre esse tema. O gig economy, que é a economia de bico, que é um termo que é utilizado por autores fora do Brasil, não se aplica aqui ao Brasil também. Por quê? Porque a economia de bico no Brasil existia muito antes disso. Perfeito. Então, não podemos utilizar esse termo para designar esse fenômeno. Mas, se a gente for pensar na realidade de outros países que não tinham economia tão informal, de fato, as plataformas digitais serviram para inaugurar essa nova lógica, que não é o caso do Brasil. Perfeito. Bruno, agora você bota aquela logo verde. Doutora, em alguma medida, nossa plataforma também que estamos desenvolvendo, essa startup, ela tem essa versão também ESG. A ESG, em alguma medida, tem essa preocupação com essa questão sistêmica, integrada, global, de diversos segmentos que estão interligados, né? Quando a senhora fala assim, que economia de bico, aqui no Brasil, bico já é uma coisa de muito tempo aqui. Muita gente tem gente que fala, que inclusive... Estou fazendo bico. Estou fazendo bico. Mas isso em outros países, principalmente os desenvolvidos, não é comum, porque você tem um trabalho formal, regular. Aí a senhora já trouxe para uma questão do fluxo migratório de pessoas, e aí tem uma série de questões, guerra, pandemia, desigualdade social, tudo isso acaba contribuindo para essas questões. Vamos deixar agora considerações finais aí, assim... Muito feliz, acho que Bruno também curtiu. Tô vendo a cabeça dele tá assim, ó. Lembra, antigamente não pegava táxi, tinha aquele cachorrinho que ficava assim, né? A cabeça dele tá nessa pegada ali, ele tá balançando, e eu não vi nenhum não. É só sim. Então ele tá gostando, ele já fez o corte dele aqui agora, que eu senti que esse corte vai bombar. E tô muito feliz, assim. Pena que a doutora Ana Terra não... participou hoje, mas está em espírito, está em pensamento, né? A senhora atendeu a nossa necessidade de forma brilhante, agradeço muito. Continue tanto na advocacia da melhor forma possível, mas também com seus projetos paralelos, sua questão de formação no direito, que a gente precisa de profissionais como a senhora que, de fato, tenham cuidado com a profissão, tenham cuidado com a contrapartida social. E é o que a gente pensa para a vida. E não é só entusiasmo não, viu, Bruno? Isso é propósito de vida, pô. A gente não pode ficar só achando que tá romantizando. Não, a gente ganha dinheiro, mas também a gente pode ajudar muita gente. Então, fique com as considerações, pode falar suas redes também, fica à vontade. Sim, verdade. Pois é, então, primeiramente, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão relevante, um tema que eu sou apaixonada, então a gente poderia falar aqui por muito tempo. Agradecer pela acolhida, né, Fernando, que já é um colega do escritório, enfim, a gente já tinha essa troca lá naquela oportunidade, então trazer para esse ambiente para mim também foi muito valoroso, gostei muito. Bruno, muito obrigada também por estar aqui, né, nos ajudando, mediando, participando. Agradeço a todos que estão aí acompanhando o Podinando, desejo muito sucesso a esse podcast. Estou viciada em podcast agora. Não era tão viciada, agora eu tô. Sério, porque agora eu viajei, eu fico muito enjoada. Então eu ouvi 7 podcasts, que era a única coisa que eu podia fazer. Vai pro Mano Brown, que eu gosto dele. Pra mim é o melhor, disparado, indo e voltando. Eu vou assistir. Mano a mano, qualquer um dele é bom. Ele é monstro. Vou assistir, pois é. Então, agradecer mais uma vez de estar aqui, agradecer a todos os ouvintes, todos que acompanham, e me deixar à disposição através das minhas redes sociais, né? Nós temos o @DizAí_Doutora, no qual a gente desenvolve um trabalho de aproximação e de trazer a advocacia para o dia a dia, porque a gente sabe que o dia a dia da advocacia é bem difícil, é bem corrido, e ninguém ensina pra gente não. A gente chega para lá e tem que desenrolar. Então, é isso. Acredito que eu já fiz até audiência trabalhista, eu rodei a Bahia aí. Eu fazia audiência trabalhista nos interiores. Uma vez, olha só, eu fiz uma audiência trabalhista num lugar que eu estava tão longe de Salvador,
tão longe, que eu liguei pra minha madrinha e fiz, tá em casa? Ela fez, eu fiz, tô indo pra Brasília. Por Deus do céu. Pô, e fui pra Brasília, de Brasília peguei um avião e vim pra Salvador. Imagina aí, rodei. E aí, e direito de trabalho não é brincadeira. É com emoção, a audiência trabalhista é com emoção. É com emoção. É pedido até a letra Z. Se duvidar, vai ter um AA. Z, AA, BB. Mas, enfim, então é isso. Estamos lá no Diz aí, Doutora, fazendo esse trabalho de simplificar o direito. Então, estamos à disposição a todos que queiram acompanhar. Muito obrigada a todos. Obrigado. E aí, pode, Nando, pode o trabalhador por aplicativo, por plataforma, não ter direito a nada, não ter direito nenhum? Não pode, né? Não tem pode. Tchau, tchau. Obrigado. Muito obrigada. Muito sucesso na sua vida, caminhos abertos para você, seu escritório e os seus, tá bom? Para você também, todos os seus projetos. Aqui, só aqui eu já vi 3. Parou por aí, para depois me dizer, Fernando tá sem foco. Valeu, obrigado, viu, Bruno? Beijo, meu irmão. Até daqui a 5 minutos.